Beth, assim, você é autora de dezenas de obras, eu vou só evocar algumas, né? Sobretudo para essa geração que vem vindo e que tem a oportunidade de estar aqui conosco hoje, conhecer as suas obras, eu vou mencionar algumas e depois, lá no final, a gente vai se dedicar a analisar mais de perto, a conversar mais de perto sobre a sua penúltima, né? Porque eu soube que você acaba de lançar um outro livro na França, que vai ser lançado em breve aqui no Brasil, mas a gente fala disso um pouquinho mais para frente. Então, algumas das suas principais obras são O Papagaio Doutor, de 91, Paixão, de 94, Consolação, de 2009, A Trilogia do Amor, de 2010, A Mãe Eterna, de 2016, e Baal, de 2019, né? Então, a primeira coisa que a gente se pergunta quando lê a sua biografia é que a gente vê informações assim, você teve uma formação na psicanálise e faz também, né, uma passagem pelo psicodrama, entra em contato com intelectuais latino-americanos, faz estágios de residência em medicina, né, na Escócia. Como foi a sua chegada na França? Como que a França entrou no seu mundo, na sua vida? Bom, eu comecei a, a trabalhar com a psicanálise já na faculdade de medicina, porque eu era muito amiga do Schneiderman. A Regina Schneiderman era uma psicanalista muito conhecida, e o Boris Schneiderman era um escritor, um crítico literário. Eu era muito amiga deles, e de saída na faculdade eu descobri o Freud e passei e me debrucei intensamente sobre a obra dele. Na verdade, eu passava o maior tempo na faculdade, na biblioteca, lendo. Bom, simultaneamente, eu passei a frequentar os cursos da Maria Antônia, do Antônio Cândido, dos filósofos que vinham da França. Naquela época, nós tínhamos uma relação muito intensa com a França. Hoje não é mais assim, mas foi um período em que eu frequentei de maneira muito próxima intelectuais como Michel Foucault, Michel Serres, Gérard Lebrun, que era muito meu amigo, inclusive escreveu um texto lindo sobre um livro meu chamado A Força da Palavra, que é o livro que reúne as grandes entrevistas que eu fiz na França. E então a relação com a França foi se estabelecendo já na faculdade. Depois eu entrei muito cedo, eu entrei ainda na faculdade, eu entrei na Sociedade de Psicanálise, a convite, porque eu fazia análise desde 18 anos. Mas a minha estada lá não durou muito tempo. Eu não concordava com o ensino, que tinha uma tendência behaviorista, nada freudiana, e eu fui convidada a me retirar. Vários outros. Nessa circunstância, só me restava, para que para que eu pudesse exercer a psicanálise no Brasil, procurar um aval no exterior. E eu, então, primeiro fui para a Escócia, porque lá havia a comunidade terapêutica, que foi inventada pelo Maxwell Jones. E depois da Escócia, eu fui para a França com a ideia de encontrar o Lacan. Não tinha nem marcado o encontro. Mas eu tive a sorte de chegar até ele, e eu cheguei com uma proposta de que ele enviasse um emissário para o Brasil ensinar a psicanálise lacaniana. O Lacan, que não era bobo,
entendeu que o emissário era eu. E, e daí começou a aventura, com essa aventura com ele, que foi de 1973 a 1978, Uhum. em várias etapas. Isso tudo eu conto num texto ainda inédito, talvez se chame Análise com Lacan, talvez se chame Por que Lacan, enfim, Uhum. esse é um texto ainda inédito, e, mas em que eu vou, enfim, contar essa história, porque no Papagaio, Papagaio Doutor, que é o romance que você mencionou, Uhum. eu a personagem central não é o Lacan, Uhum. é a Seriema, Uhum. né? É o processo, como você chamou, de individuação da Seriema, que, através da análise, esse romance é inspirado na minha análise, através da análise, ela consegue aceitar as suas origens orientais e o seu sexo feminino. Uhum. Consegue, inclusive, vislumbrar a possibilidade de se tornar mãe. Certo. Isso tudo se tornou objeto não só do romance, mas também de uma peça de teatro chamada Adeus, Doutor, que Uhum. foi encenada no Teatro do Rond-Point, na França, no Sesc, no Brasil, com o Zé Celso no papel do doutor e a Bete Coelho no papel da Seriema. E depois a peça foi lida nos Estados Unidos há 2 anos e um diretor de cinema resolveu adaptar a peça e o romance para o cinema. Então, já existe um filme que se chama Adieu Lacan. O diretor americano resolveu preservar a, o francês no título e possivelmente no próximo ano a gente vê esse filme. Teremos um filme baseado no livro, O Papagaio e o Doutor, é isso? Com o Lacan no cinema, enquanto Maravilha. personagem, né? Eu também sou apaixonada por cinema, então já vamos esperar. Então, continuando nessa questão da medicina, Beth, nós temos muitos pontos em comuns. Eu também iniciei medicina, mas eu não concluí. E também fui para letras, né? Sempre mantive esse interesse pela área da saúde, eu acho extremamente importante. E a gente percebe que quando você vai para a medicina, você já vai para esse lado da psiquiatria e da psicanálise. A gente poderia dizer assim que é uma área que está ancorada na palavra, né? E você entende assim também? O que você poderia Eu falar acho disso? que a vocação para a literatura era a maior, mas Uhum, eu precisava responder, atender o uhum, desejo do meu pai, que era médico, e esperava que eu também fosse. Então, eu fui. E, na época, o que se esperava de uma mulher emancipada é que ela fizesse uma profissão liberal. uhum, E, então, eu fui para a medicina, mas já com o chamado da literatura e o caminho mais aproximado. houve uma conciliação e eu então passei a me dedicar à psicanálise. Então, eu vou pegar esse gancho para fazer já duas outras questões que vão juntas, porque elas estão ligadas a essa questão da ligação da medicina com a palavra e com as letras, com a literatura, porque tem gente que quando a gente fala, nossa, medicina e literatura são coisas tão diferentes, e acham que são parentes distantes, quando muito, não é? Você entende que a medicina e a literatura, elas são vizinhas próximas? E aí a gente pensa em grandes escritores, né? Você começando pela lista, como, por exemplo, Guimarães Rosa, Lobo Antunes, Pedro Nava, Moacir Scliar, Conan Doyle e Anton Chekhov, só para falar de alguns que antes, primeiramente, eles são médicos, não é? Porque
essa ligação entre a vida e a morte nos traz para a reflexão da palavra? Com certeza. O médico se ocupa da vida e da morte, e o escritor do amor da vida e da morte. Os dois estão concernidos pela condição humana e não podem escapar dela, não é? Então, eu acho que a formação médica foi boa, ainda que eu não tenha me dedicado à medicina durante muito tempo. Logo depois da faculdade, fui fazer residência em psiquiatria e daí já passei para a psicanálise, a qual me dediquei durante muitos e muitos anos. Inclusive, fundei um colégio no Rio de Janeiro, o Colégio Freudiano do Rio de Janeiro, que teve um impacto muito grande na cultura brasileira. Foi um colégio que chegou a reunir, em 1985, 1.000 pessoas no Copacabana Palace. Imagine como era diferente. E até o Gilberto Freire veio do Recife prestigiar esse congresso, que reivindicava uma psicanálise à brasileira. E foi por causa dessa ligação com o Rio de Janeiro que eu fui ter com o Joãozinho 30 e desenvolvi um trabalho sobre a cultura popular brasileira. Isso, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, assim, como foi essa evolução? Então, você chega na França, tem toda essa relação, né, com a psicanálise, com a vertente lacaniana, né, a palavra no centro da discussão. E como que foi a evolução dessa relação com a França? Porque muitos brasileiros dizem, né, os franceses são fechados, né, eles são meio distantes. Para um brasileiro, às vezes, tem essa dificuldade, né, de compreensão. Como que você vê? Porque sair nos faz nos olharmos à distância, né, nos depura o olhar. Como que você vê os brasileiros e os franceses? Na verdade, os franceses não são fechados, eles se abrem quando você aceita a cultura deles e fala devidamente a língua deles. Tanto é que o que conta, sobretudo, é a relação com a língua. Os franceses são nominalistas e, por causa disso, eu aprendi a escrever de uma maneira muito clara. Eu comecei, aliás, traduzindo Lacan. O primeiro seminário do Lacan para a língua portuguesa foi traduzido por mim, no contexto do Colégio Freudiano. Eu aprendi muito com essa tradução e aprendi muito com o nominalismo dos franceses. Agora, obviamente, é uma cultura racionalista, muito mais convencional do que a cultura brasileira, e nós não podemos esquecer que, assim como o brincar é fundamental na nossa cultura, o fundamental lá é o direito, a lei. Né? Tanto é que as crianças começam a aprender a se educar com a frase "tu as le droit", você tem o direito, "tu n'as pas le droit". Então, eles lá não precisam da Lava Jato. Exato, a questão da corrupção. Então, pegando essa colocação que você acabou de fazer a respeito do seu estudo sobre o carnaval, dessa relação com o Joãozinho 30, você diz o seguinte, né? O brincar é muito importante para a cultura brasileira, assim como o humor para os ingleses e o direito para os franceses. Como que nós podemos entender a cultura brasileira que oscila ou guarda esse lado do brincar seriamente, né? Aquele carnaval extremamente organizado e que é uma verdadeira indústria, uma coisa fantástica, como você aponta no seu estudo sobre o carnaval, e, no entanto, de outro lado, nós temos índices assustadores de violência no nosso país. Eu acho que a gente não pode confundir o brincar e o sacanear. Né? Quem brinca, brinca pelo prazer de brincar. Quem sacaneia,
dribla premeditadamente a lei em benefício próprio. São duas atitudes diferentes. O brincar tem a ver com a mestiçagem cultural, tem a ver com o que a África nos trouxe. O sacanear tem a ver com a sociedade escravocrata, que é um dos temas do meu último livro, O Baal. Então, o esforço, nosso esforço é justamente para superar a cultura do sacanear. Eu acredito que isso acabará sendo possível. Houve um progresso nesse sentido. E a violência é decorrente, na minha opinião, da falta de educação, né? O escravo não precisava ser educado, ele precisava ser objeto do gozo do seu dono, né? E, quer dizer, a questão precípua é a questão da educação, A que é base de tudo, sistematicamente negligenciada. né? Né? Então, Beth, no seu Papagaio Doutor, que é um texto de 91, que teve grande repercussão, me lembro até hoje, né? Eu fui aluna da Kira Osakabe, que me apresentou o Paixão e o Papagaio Doutor. Ele teve grande repercussão entre os leitores, né? E fala também da imigração. Porém, nele, a questão da imigração ela parece tratada de uma outra forma, de um outro ponto de vista. Há bastante de biográfico, como você acabou de mencionar, né, nesse livro. No que ele difere da protagonista? No que você difere da protagonista, Siriema? Eu fui muito mais parecida com a Serena Do do que que eu sou diferente. hoje. Fala um pouquinho dela. Ela tem muito humor, ela faz pouco de si mesma e dos outros, ela faz a sátira continuamente, e ela é uma figura, ainda que ela tenha vários problemas, ela é uma figura da alegria, a Serena. Sim. E a Serema evoca a imigração pelo seguinte: ela, além de personagem, ela é narradora. E ela narra a história da análise dela para se separar do doutor, que também é chamado de grande homem. Né? E para se separar do doutor, que era o ancestral imaginário dela. Ela descobre, à medida que ela vai narrando, que ela precisa rememorar a história dos verdadeiros ancestrais para poder se separar do doutor. Então, o eixo do livro é esse. E ao rememorar a história dos verdadeiros ancestrais, ela narra a história da imigração, sobretudo da minha família paterna. Baal diz respeito, sobretudo, à família materna. As duas vieram do Líbano, mas em condições diferentes. Certo. Agora, é uma pena que a gente não tem muito tempo para falar demais, né? A gente quer sempre falar mais, mas eu tenho que passar para outra questão aqui. Né? Momento forte da sua produção, ele é a encenação de um texto seu, né? É um monólogo que teve como atriz nada menos do que Natalia Timber, que é uma das maiores atrizes desse país, né? E nele a personagem vai da ilusão à desilusão do amor, evocando poetas e trechos da literatura da literatura lírica brasileira, né? No que o Paixão é porque as relações amorosas de lá para cá mudaram bastante.
que você poderia falar sobre esse Eu texto e o quero amor? contar um pouco a história do Paixão. Paixão é um texto que foi encomendado pela Natália quando ela leu os dizeres do amor no meu livro O que é o Amor, que acaba de ser reeditado pela Record 30 anos depois da sua primeira publicação. O que é o Amor é um livro que foi extremamente polêmico e escandaloso na época em que ele saiu. A Natália queria uma peça de que eu adaptasse o capítulo Os Dizeres do Amor, introduzindo no texto os poemas dos portugueses e dos brasileiros. Para fazer isso, o Akira Osakabe, grande crítico literário, fez uma pesquisa muito séria e eu consegui escrever Paixão, que a Natália encenou no Brasil inteiro. Na verdade, ainda que o amor hoje se valha de outras formas de comunicação, basicamente ele não mudou. O amor continua a ser enigmático, o amor continua a virar ódio, né? Como na peça do Shakespeare no Otelo. O amor continua associado ao ciúme e assim por diante. De modo que eu não acho que na sua... E mais que isso, o amor não prescinde dos dizeres do amor. O amor não existe sem o eu te amo, juro que nunca te esquecerei, etc. Então, fundamentalmente, o sentimento amoroso não mudou. O que mudou foi a forma de comunicação. E, na verdade, houve talvez, depois da Revolução Sexual, uma desvalorização do sentimento amoroso. E, curiosamente, o que provocou um grande escândalo quando saiu O que é o Amor foi o fato desse livro ter escrito por uma mulher. Porque no Brasil, os bardos, quem canta o amor, são fundamentalmente os homens. É verdade. Roberto Carlos, Chico Buarque, Caetano, não é? Então, agora me perdi. A que você acha que isso se deve? A uma liberdade que as mulheres não tinham. A liberdade de Se expressar? expressar o sentimento amoroso. Você estava falando daquele momento quando você fez a Natália percorrer o país. Causou uma grande perplexidade, a ponto de quer dizer, o livro foi lançado numa página inteira da Ilustrada, com uma foto de 4 colunas minha, e o livro aparecia sendo esfaqueado. E do outro lado tinha um homem abrindo a braguilha. De modo que era Forte, hein? Era um escândalo uma mulher dizer que uma mulher expressar o sentimento amoroso, e mais que isso, dizer que no Brasil a tendência era privilegiar o brincar e não a paixão do amor, que requer os dizeres. Tanto é que no Macunaíma ele pula em cima da Si, não é? Isso. E depois, bom, eles brincam a mais não poder, são felizes. É um texto maravilhoso também, né? Grande alegria, mas onde os dizeres do amor não figuram.
Beth, e agora uma pergunta a respeito da Mãe Eterna, que é um título que está escrito com minúsculo, mãe com M maiúsculo, né? A grande mãe, na forma de apresentar no seu site. Ele se volta para a fragilidade da existência, para a finitude da vida, né, para esse encontro entre essas mulheres e essa troca de papéis quando você passa a ser mãe da sua mãe. Eu estou num momento mais ou menos assim, meu pai também é idoso, então eu achei muito interessante, muito bonito você colocar isso num texto, porque é uma questão muito pessoal, né? Como que você vê essa questão do envelhecer no mundo, no Ocidente e no Brasil, essa sociedade que está se alterando, né? A pirâmide está se invertendo, nós estamos ficando um país de idosos. Olha, já na Mãe Eterna, eu previa o drama do prolongamento indefinido da vida. Uhum, isso. E tudo que a personagem escreve sobre a mãe acabou acontecendo na realidade, na minha própria vida. Uhum. O tema sobre o prolongamento indefinido da vida, eu escrevi um outro texto que deve ser publicado no próximo ano pela Record, que é a minha editora, a minha fiel editora, onde eu tenho todos os meus livros, que se chama Heresia, Uhum. onde eu focalizo essa questão do fim da vida, de como nós podemos humanizá-lo. Ter um fim digno, né? E agora a Mãe Eterna é um livro que eu escrevi com grande prazer, porque a figura da mãe é uma figura grandiosa, uma mulher independente, muito engraçada, terrivelmente ameaçadora. Eu me lembro naquela época o medo que eu tinha de que a minha mãe fosse atropelada, fosse sequestrada. E ela então um dia me disse: quem vai sequestrar uma velha como eu? E ela era muito engraçada. Agora ela tem 102 anos, menos engraçada, mas ainda Uhum. brinda na mesa. E, enfim, esse é um tema que me pegou mesmo há 5 anos atrás e que eu não pude. Eu escrevi o livro, que teve um grande sucesso, Uhum. e depois eu continuei a refletir sobre essa questão do fim da vida. E que pode ser extremamente ameaçador diante das fantasias aterradoras da biologia molecular, Uhum. do desejo de se tornar amortal. Uhum. Mas eu prefiro falar mais disso quando eu tiver lançado Heresia. Ok. E vamos para a literatura mais a fundo agora. Como é o seu processo de escritura? Como que você escolhe os seus temas? Como que você constrói seus personagens? Olha, na verdade, eu sou escolhida pelo tema. Uhum. E, e eu não resisto à escolha. Como o analista não pode resistir ao, ao, Chamado. ao chamado do analisando. Uhum. Eu não resisto ao tema e eu passo a procurar as formas de expressá-lo. Aí eu faço muitas versões, até encontrar a forma exata, a que me convence. E Uhum. tem convencido os leitores, porque, bem ou mal, com todo o esforço que significa publicar textos literários neste país, eu tenho mais do que 150 mil exemplares vendidos. Você Maravilha. acredita? Quando eu lancei o Paris Não Acabar Nunca, foi um grande sucesso de venda, Uhum. que é o amor também. Não são
não são os textos mais literários, mas são textos literários também. Bom, eu vou passar para o Bal, que é seu último livro. A gente ainda não recebeu o Vous à moi, né, que é o próximo. Não, De Vous à moi De Vous à é moi. o livro, não, é a tradução francesa do Quem Ama Escuta, Ah, ok, que reúne as certo, crônicas do consultório sentimental da Veja.com. certo. E Então vamos para o Bal. vamos para o Baal. Bom, o Baal, eu ganhei de presente de um amigo também descendente de sírio-libaneses e foi uma gratíssima leitura. Eu trabalho sobre migração, a representação da migração na literatura, a questão das identidades nacionais. Então foi um presente maravilhoso que eu recebi, eu adorei o livro. E lendo o Baal, num dado momento, eu me lembrei do poema Liquidação, do Drummond, né? Que ele fala de uma casa que vai ser vendida e que ela vai ser vendida por 20 contos. Né? Não vou aqui ler o poema, mas só evocá-lo. E aquela ideia me acompanhou até o fim do livro. E você diz o seguinte no seu site, o importante é o que vai para o esquecimento e de repente volta. Está na aba do O Papagaio e o Doutor. O Baal fala da importância da memória para o clã familiar. Omar afirma que os membros da família são memoricidas. Né? Qual a importância do esquecimento e da memória para a construção do eu e da história de um país? A memória é fundamental, porque sem ela, nós nos repetimos, tanto no plano subjetivo quanto no plano social. Isso é uma afirmação que tem a ver com a prática analítica. Como você sabe, o analisando é incitado a rememorar para não se repetir. Não é? E porque a repetição é sinônimo de pulsão de morte. E é através da rememoração que a gente pode superar essa tendência. Mais que isso, através da rememoração, que é um processo de simbolização, a gente pode superar a vocação para as compulsões, não é? A vocação para a agressão, para a violência. Então, eu insisto muito nisso, quer dizer que é preciso que é preciso rememorar para se reinventar. Baal, o tema central de Baal é o da destruição da memória desse imigrante, e Baal não é só o palácio construído pelo Omar para a filha dele, a Aisha. Baal é símbolo de todos os outros palacetes que existiam na cidade de São Paulo e que foram demolidos, contrariamente ao que aconteceu em várias cidades dos Estados Unidos, onde eles foram preservados, enaltecidos, são pontos turísticos. Então, isso, por causa dessa violência em relação à cidade, eu tenho uma relação de amor e ódio com São Paulo. O fato de que todas as referências da minha infância e da minha adolescência tenham desaparecido me faz sofrer muito. Esse sofrimento esteve no presente o tempo todo na elaboração desse romance, mas eu fiz também uma grande pesquisa sobre o século XIX no Brasil e sobre o Líbano, o Oriente Médio, porque eu só estive lá aos 14 anos com os meus pais. Depois não fui mais e
inclusive por causa da guerra. Só fui depois de ter escrito Baal, a convite do cônsul, para participar da Conferência Internacional da Diáspora, e lá eu tive a grata surpresa de receber uma homenagem do ministro das Relações Exteriores. Eu recebi o cedro do Líbano. Ai, que maravilha. Fiquei... Beth, fala um pouquinho sobre Baal, quem é Baal, né? Porque Baal, a razão pela qual o romance se chama Baal é porque o imigrante Omar vem do Oriente Médio, da região do Líbano. Ele é descendente dos fenícios e Baal era o deus dos fenícios. Sendo que existem vários Baal. Um deles é o Baal Marcodes, que é o Baal das danças sagradas, da fertilidade, é o Baal da beleza. E existe o Baal Amon, que é o Baal cruel, perverso. Nesse livro, o Omar que começa acusando os descendentes, acaba se dando conta de que ele foi o primeiro memoricida da família por não ter contado a história da travessia, por ter omitido a história. E há razões ligadas ao drama da imigração que explicam isso. Então, Baal é o deus dos fenícios e é também nas línguas semitas ou semíticas, semitas, nas línguas semitas, é o senhor, o proprietário, o mestre. É uma palavra que tem vários sentidos e essa é a razão pela qual ela foi escolhida. Nunca o migrar foi tão intenso, né? E os estudos mostram que o número de imigrantes e refugiados nunca foi tão grande. O migrar envolve diretamente questionar o eu, quem eu sou, quem é o outro. Acho que você já respondeu em parte, mas por que é tão difícil aceitar o outro na sua inteireza? O imigrante, aquele que chega. Semelhante. Nós somos narcisistas e temos a maior dificuldade em suportar o outro que não nos espelha. E, na verdade, a única forma de vencer esse narcisismo é através da escuta. Quando a gente se põe a escutar o outro, ele se torna análogo a gente. Ele se torna um semelhante. Só através da escuta existe a possibilidade de pacificação do mundo e das relações. Então, o Baal, devido à sua complexidade, sobretudo temática, quando eu estava lendo o livro, eu aproximei de algumas linhagens de romances na literatura brasileira. Então, a gente pode aproximar o livro, se a gente pega pela temática da decadência, né? De Fogo Morto, Leite Derramado, Cidades Mortas, Crônica da Casa Assassinada, só para ficarmos em alguns. Ou nós podemos aproximá-lo de romances de temática da imigração, né? Árabe ou outras. Nur na Escuridão, de Salim Miguel, Lavoura Arcaica, de Raduan Nassar, Relato de um Certo Oriente, de Milton Ratum, Amrique, de Ana Miranda, Anarquistas Graças a Deus, de Zélia Gattai, dentre outros. E também os romances históricos e regionais, como Brás, Bexiga e Barra Funda, e outros que contam a história de São Paulo, né? O seu livro ele apresenta um aspecto interessante da imigração, que é abordar a questão da decadência da família, né? Você teve a intenção de mostrar esse movimento de ascensão e queda, porque normalmente a temática da imigração ela tem uma coisa muito afetiva de mostrar aquele que réussit, né? Aquele que deu certo, aquele que consegue uma realização pessoal. E no seu, você mostra isso, mas você mostra o outro lado da questão. Ana, antes de responder essa questão, eu queria lembrar
que o narrador de Baal é um narrador morto, Uhum. como o narrador do Machado de O Assis, Machado. Aham. e que foi muito difícil encontrar a forma como o narrador morto fala. Não é um fantasma, não. Ele é um narrador cuja referência são os contadores orientais, Uhum. e essa é uma particularidade do livro. Verdade, eu não me debrucei sobre os feitos, ainda que eles sejam evidentes através da leitura do livro, não é? Porque Sim. o imigrante o imigrante é mais pobre do que os pobres, Uhum. porque ele perde a língua, né? Ele perde a língua que ele fala. E uma das razões pelas quais o Omar não transmite a história da imigração é que os descendentes falam uma outra língua e ele prefere falar com os conterrâneos dele, aqueles que imigraram. Mas, sim, eu quis falar sobre a derrocada, a destruição de um patrimônio que deveria ter se tornado um memorial, porque foi um lugar onde os imigrantes, os que vinham do Oriente Médio, eram acolhidos e deveria ter se tornado um memorial da imigração análogo ao que existe em Miami, tem o Memorial da Imigração Cubana. Uhum. Uhum. E então o que me moveu foi a indignação, porque realmente era a indignação diante da, da, do descaso pelo, pelo, pelo feito do Omar, né? que é simbólica, na verdade. Não é uma história que diz respeito só a este imigrante, mas há muitas outras situações, Palmira, destruição de A Palmira, destruição por de Palmira. exemplo, né? Então, descaso pela memória da humanidade. Uhum. E do nosso país, né? Com as coisas de São Paulo, com o patrimônio histórico. Museu do Rio de Janeiro, a É. descrição do crânio da Luzia, primeira mulher latino-americana. O, o Baal do romance, nós podemos dizer que é o Deus dinheiro, a ambição de Omar? O Omar se ajoelha tanto diante do Baal Marcodes, que é o da beleza, da fertilidade, das danças sagradas, quanto o Baal Amon, que é o. Ou seja, ele é um personagem complexo como nós. A Isha, ela é usada pelo pai para realizar um desejo daquele de realização, né? De Aisha é a sucesso. filha do Aisha, Omar, para quem ele faz o o palacete, palácio. Uhum. e de fato ela é a função dela é animar esse palacete. Ela acaba estando a serviço desse desejo do pai e deve ser também por uma razão edipiana. Uhum. As mulheres estão sujeitas ao complexo de Édipo. Uhum. Como que você vê a produção literária brasileira atual? Pode ficar à vontade para citar nomes ou não, mas como que você Olha, vê? para dizer a verdade, ser sincera, eu não tenho lido muito a literatura brasileira contemporânea. Tem Uhum. um romance do qual eu gosto, que é o Zweig and Lorte, do Dionísio da Silva. Uhum. É um romance que não teve, na minha opinião, a devida repercussão, reconhecimento aqui no Brasil.
Eu tenho lido mais os clássicos. Durante o confinamento, eu tive o grande prazer de reler Crime e Castigo, Madame Bovary, que é insuperável, Uhum. e A Peste, li o Camus, Camus. reli o Camus. Uhum. Atualmente estou lendo livros, ensaios. Estou lendo O Jovem Hitler, para entender o que acontece no Brasil, Uhum. e também A Grande Gripe, por causa da pandemia do Uhum. coronavírus. Certo. Estou lendo livros, ensaios. E também o Orwell, 1984, Vem a calhar que também tem muito a ver no com momento. o que acontece no Brasil. Uhum. Essa tendência totalitarista, ancorada na fé religiosa. Uhum. Bom, a última questão que eu tinha, antes de passar por alguns trechos que eu quero trazer aqui para os nossos participantes do BAL, era sobre o De Vous à Moi. Então, quando que ele chega ao Brasil, se ele vai ser Ele traduzido? já foi editado pela Record, que reuniu as crônicas do consultório sentimental no Quem Ama Escuta. Ah, tá. Agora, na França, o editor escolheu as The Best of, quer dizer, as melhores colunas, e fez o De Vous à Moi, cuja repercussão está sendo muito boa. Certo. E vai estar no país. Bom, então eu vou tentar aqui O Quem Ama Escuta. uhum, de passar alguns trechos, Beth, para a gente fazer alguns comentários e depois tem algumas questões que eu quero passar para você do público, tá? Então vamos lá. Eu separei alguns trechos. Então, sobre a palavra, né? A palavra é poderosa. Qualquer homem do comércio sabe da importância da persuasão, a verdadeira arma dos meus, embora a palavra tenha sido substituída pela arma da guerra. Uhum. E um outro trecho também sobre a palavra que eu achei muito bonito me oferecia as palavras e eu tomava nota na cabeça. A língua era meu abre-caminho. Eu achei bonita essa expressão abre-caminho, ou abre-te sésamo, né? Porque é a questão do ser aceito, do falar a mesma língua e de ter a noção de família. Eu pertenço a essa família, a noção de pertença, né? Eu sou um semelhante, não é? Isso. Enquanto o imigrante não aprende a língua do país da imigração, ele é um mudo, Étranger. ele é o estrangeiro, ele é E o curioso é que no livro o Omar aprende, quem ensina para o Omar é um negro que trabalhava como carregador para o patrão no trabalho da mascatagem. O Omar começa a fazer, ele chega, de início ele é mascate e ele ascende através de uma história trágica, dramática que acontece com o patrão que mata a filha. Tem uma história de feminicídio no romance, né? E ele acaba herdando a fortuna do patrão e fazendo o palácio que depois é demolido. Na verdade, eu sou muito sensível a essa questão da língua, porque eu sofri isso quando eu fui para a França. É isso que eu ia falar. A primeira coisa que o Lacan me disse foi: olha, vai fazer sua análise com uma portuguesa. É uma discípula portuguesa que mora aqui em Paris, vai fazer análise com ela, como se isso fosse possível. Nós éramos tão xenófobos em relação, mas ele não sabia disso, né? Nós éramos profundamente xenófobos em relação aos portugueses, a quem a gente deve muito. Eu tive
a felicidade de lançar A Mãe Eterna em Portugal, com a presença do Eduardo Lourenço, foi Ai, que maravilha! dos É um grandes grande momentos da minha pensador. vida. Uma honra, realmente. É, sobre o paraíso, né? Uhum. Navegou dias e noites, indo de um a outro continente, vendendo, comprando, acumulando riqueza, até chegar numa ilha verde onde o navio acostou. Imaginando que fosse o Jardim do Paraíso, ele desceu. Fiquei siderado, um outro trecho, fiquei siderado pela muralha verde da serra. Nunca havia imaginado tamanha exuberância. O paraíso daqui era bem diferente do paraíso com os quais eu estava acostumado, o dos tapetes da loja. Então, eu queria fazer uma pergunta, Beth. Como que é o paraíso de Beth Milan? Essa libanesa paulista, essa libanesa brasileira. Paraíso, o paraíso da Beth é o netinho dela. Nunca vivi um momento tão feliz quanto este, com o meu netinho que agora fez 1 ano. Ele vai me ensinando tudo. Ele vai me ensinando o que é a superação, o que é o brincar, o que é a transfiguração. A gente nunca observa suficientemente os bebês. Eles são, eles são verdadeiros sábios na sua profunda inocência. E eu tenho acompanhado esse processo com muita alegria. Então tá. No seu Brasil, né? O Brasil. No seu breve discurso, o imperador convidou todos a ir para o país dele. Garantiu que receberia de braços abertos quem chegasse, independentemente do credo e da cor. Contou que a terra era sem fim e tudo que se plantasse dava. Um sol contínuo e uma vegetação sempre verde. Um mar que banhava quilômetros e quilômetros de praia. Um céu tão azul que nele até o urubu cintilava. A referência a Esse, Pedro II, né? é, esse Uhum. também é um paraíso meu. Eu, eu, inclusive, passo uma parte do verão na Bahia, Uhum. onde a vida é assim, onde, por enquanto, por enquanto, ainda existe um Brasil que faz a gente sonhar, um Brasil eterno. Espero que ele seja preservado. O imigrante. Quem emigra não tem uma nacionalidade só. Uma personalidade Uma desse. personalidade só, desculpem, foi um ato falho, né? É personalidade só. Como com os do país natal é um, com os do país da imigração, outro. Aprendi a fazer da escuta um recurso. Quem emigra só conta consigo mesmo. Isso significa o quê? Que o imigrante é, é uma figura exemplar, Uhum. é alguém com quem nós temos muito que aprender. Na verdade, o Baal é menos uma história da imigração libanesa do que uma metáfora da imigração. Inclusive, eu não digo no livro que é o Líbano, também não digo Isso. que é o Brasil, eu Uhum. digo que é o Oriente Médio Uhum. e os trópicos. Para deixar bem amplo, né? A tradição, o comércio e a obstinação. Já eu embarcaria de mãos vazias, mas também ia com a perspectiva de comerciar. O exemplo dos meus antepassados era o meu capital. E a comida é a guardiã da tradição. Bom, aqui eu queria fazer um comentário seguinte, que no começo do romance, o narrador, o Omar, fala do Simbad, o marinheiro, Uhum. que era a referência do imaginário deles, né? O Simba, que fez
7 viagens, né? A primeira por, porque ele dilapida a fortuna do pai e a morte é melhor do que a miséria. Ele então embarca tendo em vista o comércio. Os sírio-libaneses vão fazer no Brasil. Eles vão comerciar à distância. Então, o Omar segue a tradição dos fenícios, isso é muito interessante, não é? Porque os italianos, por exemplo, foram para as fazendas, onde eles sofreram muitíssimo. Os sírio-libaneses também. A minha avó dizia, Ámrica, Ámrica, mas eles carregavam 100 quilos nas costas, né, de sol a sol. A vida foi muito difícil. Mas o interessante é que cada imigração vai se enraizar, né, valendo-se da sua tradição. E, por isso, a tradição. Essa frase, para escrever essa frase, eu me inspirei na briga que existia entre a minha avó paterna e a tia-avó em relação à execução de um determinado prato. Era preciso que fosse rigorosamente igual. É isso aí. E para concluir, né, já que esse encontro também ele tem como objetivo trazer esses outros olhares, né? O tema desse ano da Fundação é outras narrativas, né? Então, falar um pouco da mulher, do imigrante, desses que seguem as margens da sociedade, né? A mulher, então eu escolhi 2 trechos muito bonitos. Num a Aisha falando já quando ela está no fim da vida, né? Ela, nos delírios dela, né? Ela diz: me leva para o palácio. O lustre acaba de ser pendurado. É uma cópia do lustre de Santa Sofia. Omar está me esperando na sala francesa. Diz que um palácio sem princesa não existe. O pai me quer lá. Tenho que cumprir o meu dever. E o outro trecho: Aisha não foi vítima só do marido e do filho. Dib fez pouco da esposa, Henrique pouco da mãe, e eu da filha, me servindo dela para realizar um desejo meu. Queria que você falasse um pouco da mulher aí. O romance, ele se dá conta de que, além de ter sido um memoricida, o bastão para a filha, não passou o bastão para que ela de fato assumisse a sucessão por ela ser mulher. Então, o drama da mulher oriental, mas não só da mulher oriental, não se pode esquecer que quando a Diana nasceu, o pai dela, a Diana Lady Di, quando ela nasceu, o pai, muito frustrado, anunciou o nascimento, dizendo simplesmente: nasceu um ser perfeito. Não mencionou o sexo. Duro, né? Estamos longe da civilização. Estamos longe. Beth, eu vou colocar 2 questões para você que vieram do público. Então, o Fábio José Silva Rodolfo, ele pergunta: como os muçulmanos são retratados tanto pela literatura como pela cultura francesa? Olha, há tantas formas de retratar os muçulmanos na cultura francesa, na literatura, e eu não sei responder de uma maneira profunda a sua questão. Na verdade, eu não. O único
o único oriental da França que eu conheço é o Amin Maalouf, que é o autor de As Cruzadas Vistas pelos Árabes, e de outros livros muito importantes. Identité meurtrière. O último livro dele se chama O Naufrágio da Civilização, que é um título Bárbara. impressionante, e eu entrevistei o Amin Maalouf sobre este livro. Ele fala dos muçulmanos e dos cristãos, e obviamente diz que a identidade não se molda através de uma única cultura. A identidade se molda através de várias culturas. A entrevista que eu fiz com a Amin Maalouf, você pode ler no meu site, no item entrevistas. É muito boa a entrevista que ele me deu. E a outra questão vem da Georgia Reginato, sobre a capa do seu livro Baal. O desenho da quarta capa corresponde a uma construção verdadeira existente em São Paulo? Que é esse desenho do Palacete. É o desenho do Palacete. A capa de todos os meus livros editados pela Record é feita pelo Louis Stein, que é um designer absolutamente extraordinário. Ele faz também a capa dos livros do Nelson Motta, e eu consegui que o editor francês aceitasse a capa do Louis Stein. Essa capa é muito significativa e eu espero que ela incite os nossos ouvintes a ler o Baal. Nós esperamos esse momento, esse encontro com os escritores tem como objetivo também criar esse espaço para a literatura e promover a leitura dos livros, né, que a gente discute aqui. Então, Beth, a gente ultrapassou já um pouquinho do tempo, mas acho que foi bom, a gente conseguiu fazer todas as questões, a gente achou que ia ser bastante, mas conseguimos fazer. Eu agradeço muitíssimo, né, o seu aceite, a sua presença. E eu agradeço o seu olhar, a sua leitura, a leitura que você fez do meu trabalho. Agradeço de coração. Obrigada. Muito obrigada. E no final do ciclo, nós vamos colocar à disposição dos participantes os trechos que vão ser apresentados, que eu li aqui, né, do seu livro, e também uma pequena bibliografia, algumas referências bibliográficas sobre o tema. Eu vou organizar isso e disponibilizar no fim do ciclo. Quero dizer para os espectadores que eu tenho um site onde há 3.000 páginas disponibilizadas, onde que pode ser consultado, lido. Né? Sim. Nós colocamos aqui no chat o link sobre o Amin Maalouf. Que bom. Bom. Muito obrigada, Beth. Boa continuação para você aí na Savoia. Grande beijo. Tchau, tchau.